Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria e gratidão no coração que estamos aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno para o comentário da lição número 8, Revista dos Adultos, a lição do dia 26 de maio de 2019. Estamos estudando nesse trimestre a revista que tem por tema, por título, o Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Temos tido aulas maravilhosas, de muito proveito, e é muito importante nós estudarmos esse assunto, não só para conhecimento, mas para vivência, para que nós possamos viver uma vida mais edificada, mais fundamentada na palavra de Deus e sermos mais úteis ao Senhor. Os objetivos da lição, segundo o que descreveu o pastor Elienay Cabral, que é o comentarista da lição, eles vão diretamente para o assunto, aliás, o tema desta lição é o lugar santíssimo, né? Lugar santo dos santos, lição 8. Objetivo da lição: explicitar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, o foco na liberdade que temos para entrar. Quando a gente vê a verdade prática dessa lição, diz assim também: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Além do objetivo geral da lição, da verdade prática, que já citou o véu que foi rasgado pelo sangue de Jesus, e da liberdade que temos para entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, né? Fazendo referência ao lugar santíssimo, o santo dos santos. Na lição dos adultos sempre tem uma frase que se chama ponto central. É interessante o professor dar uma olhada nessa frase, porque os assuntos são muito vastos, né? Esses assuntos são muito ricos. Então, para que a gente mantenha sempre uma linha aí e alcance os objetivos de acordo com aquilo que o comentarista planejou e tinha em mente no seu coração, né? Ponto central também está no mesmo sentido. O véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e comunhão com Deus. Indo nesse sentido, o tema da lição, lugar santíssimo, lugar santo dos santos. Pensando que nós vimos os termos aí, o véu da separação foi rasgado, o acesso que nós temos agora, a entrada que nós temos, a liberdade, e aí finalizando com a comunhão que foi citada também, nós entendemos que é de grande importância estudarmos o tabernáculo, como temos feito. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, quando o homem caiu, quando o homem foi destituído da presença de Deus, da comunhão de Deus, em virtude do pecado, Deus não abandonou o homem. Deus continuou amando o homem. E Deus, na sua infinita misericórdia, tinha um plano de redenção, um plano de resgate, um plano para que o homem pudesse, pelos meios que o próprio Deus proveria, pudesse voltar à presença de Deus. E isso é a obra redentora de Cristo. O tabernáculo é símbolo disso. Deus, depois que o homem caiu, o nosso Deus ele não enviou de cara, não enviou logo de imediato o seu Filho Jesus a essa terra para sofrer o castigo, para passar pela morte de cruz, para se oferecer como sacrifício. Deus ele veio preparando a humanidade. Deus veio preparando o entendimento dos homens para que os homens tivessem compreensão, um correto entendimento da obra redentora de Cristo e daquilo que Deus haveria de fazer para prover a salvação aos homens através de Jesus Cristo. E um desses passos para a preparação da humanidade, dos nossos entendimentos, para que pudéssemos compreender a obra da redenção, é o tabernáculo. Por isso estudamos o tabernáculo e por isso o tema do trimestre.
Tabernáculo, símbolos da obra de Cristo. Por isso que temos estudado cada item, cada passo, cada utensílio do tabernáculo, para que haja mais compreensão. Por isso vimos o pátio do tabernáculo, o próprio tabernáculo no meio do povo, que Deus ordenou que fosse construído, e deu o modelo para Moisés, e o povo voluntariamente construiu, e doou e ofertou para a construção do tabernáculo. A porta do tabernáculo, nós vimos já na lição, o altar de bronze, que é o altar do holocausto, o altar dos sacrifícios, que foi na lição 4, de grande importância. O pátio do tabernáculo, nós vimos também o que representava aquilo, né? O acesso que se tinha até ele, a pia de bronze, as cortinas, a entrada. Na última lição, na lição número 7, nós vimos a questão do lugar santo, e todo o serviço sacerdotal que era ministrado naquele lugar. E hoje nós chegamos ao lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Esse lugar santíssimo, Santo dos Santos, é um lugar que representa o trono de Deus no meio do seu povo. É um lugar que representa a majestade de Deus. É onde Deus manifestava a sua glória, o seu poder, onde Deus falava com o seu povo, através da sua glória e da sua manifestação, das respostas aos sacrifícios. Então, esse lugar é um lugar mais santo ainda. Todo o tabernáculo era santo. O lugar santo era mais santo que o átrio, que o pátio, e o lugar santíssimo mais santo que o lugar santo. Então havia essa graduação. Entendendo que santo é separado, então é um lugar mais separado ainda, mais santificado ainda. E ali, como a gente vê no finalzinho desse comentário dessa lição número 8, havia também a Arca da Aliança dentro do lugar santo e sobre a arca o propiciatório. Isso vai ser estudado na próxima lição. Em razão dessa santidade plena de Deus representada no lugar santíssimo, era um lugar de acesso restrito. Não se havia liberdade para acessar esse lugar, em virtude da santidade de Deus. Um cidadão comum poderia acessar o pátio do tabernáculo. Aliás, ele fazia isso, ele levava ali a sua oferta. A partir dali, ele não podia passar, ele não podia entrar no lugar santo. Daí em diante, os sacerdotes da família de Arão, eles recebiam esse sacrifício, eles ministravam ao Senhor e tinham acesso, passando pelo altar de bronze, passando pela pia de purificação, a pia de bronze também, o lavatório. Eles tinham acesso ao lugar santo. Mas nem os sacerdotes que ministravam todos os dias no lugar santo tinham liberdade para entrar no Santo dos Santos. Nesse lugar, que representava o trono de Deus e onde se manifestava a glória de Deus, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, poderia entrar nesse lugar. E mesmo assim, ele tinha que cumprir uma série de requisitos. O sumo sacerdote somente, uma vez por ano. Ele tinha que fazer o sacrifício no altar de bronze, tinha que se banhar, se lavar na pia da purificação, oferecia o seu serviço sacerdotal no lugar santo, e aí, portanto, trazendo o sangue da oferta do sacrifício, dos animais que foram imolados no sacrifício, trazendo esse sangue, ele entrava no lugar santo dos santos e ali ele aspergia esse sangue no dia da expiação, para que houvesse, segundo o que Deus ordenou, a expiação dos pecados dele mesmo, da sua família e de toda a nação de Israel. Mas esse lugar era de acesso restrito. O acesso era esse só, não tinha mais liberdade para se entrar. Agora, interessante a gente parar um pouquinho para considerar o porquê dessa restrição toda. Pensemos um pouco. Se esse local representa a santidade plena, o trono da majestade de Deus,
Por que essa restrição? Mesmo até para os sacerdotes, que já haviam sido consagrados como sacerdotes, que seguiam todo o cerimonial de purificação para acessar o lugar santo. Por que essa restrição? É em virtude da excelsa e sublime santidade absoluta de Deus. Deus é santo. Deus é incorruptível. Esse atributo, essa essência santa de Deus, faz dele muito diferente do homem. Porque nós, homens, nós somos corruptíveis. Nós fomos corrompidos com o pecado. E Deus é incorruptível. Há uma diferença gigantesca. Não dá para dimensionar essa diferença. Há um versículo, uma expressão de Deus na revelação bíblica, no Salmo 50, versículo 21, que Deus diz ao homem pecador: você pensa que você é como eu? É um grande erro do ser humano quando acha, quando não compreende a santidade de Deus e a sua própria pecaminosidade, a sua própria condição decaída no pecado, de destituir da glória de Deus e de merecedor do castigo divino. É um grande erro quando acha que isso é irrelevante. É um grande erro quando o homem não considera a santidade de Deus e não enxerga a sua própria condição. Eu lembro-me do profeta Isaías, eu gosto muito dessa passagem quando a gente fala de santidade. O profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele relata a visão que ele teve do trono de Deus. E naquela visão ele via os serafins clamando: Santo, Santo, Santo. Clamando a Deus. Atestando, testemunhando, glorificando a Deus e cantando a sua santidade. Diante dessa visão, diante dessa atmosfera de glória de Deus, da manifestação da presença de Deus que ele viu naquela visão, Isaías ele tem uma reação de quem que é natural para quem se chega perto de Deus. Qualquer um que contemple a santidade de Deus, automaticamente vai gerar em si mesmo a noção da sua pecaminosidade. Isaías, quando viu isso, ele exclama para si mesmo, ou talvez até pedindo socorro, ele diz assim: ai de mim, eu estou na presença de um Deus santo, os serafins clamam santo, 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 e eu sou um pecador. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Vou morrer, vou perecer. Esse contraste que nós vemos na vida de Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, é em virtude da justiça de Deus. A justiça de Deus reflete a sua própria santidade. Eu ouvi um comentário muito sábio há poucos dias, numa aula da escola dominical, de um aluno ilustre que estava conosco. Ele disse o seguinte, ele usou um termo que a santidade de Deus, ela repele o pecado, ela extingue o pecado de perto dela. Deus é santo em absoluto e não tem como se contaminar, Deus não consegue receber o pecado perto de si. E lógico, o pecador também, aquele que porta o pecado. É uma consequência da santidade de Deus. Então, diante da glória de Deus, da santidade de Deus, nós nos vemos condenáveis. Nós nos vemos a ponto de morrer, de sermos fulminados por sua justiça. Mas graças a Deus, que Deus é santo, e a santidade de Deus também reflete no seu amor. E esse amor, ele nos dá e nos provê meio de não morrermos na presença de Deus. E é sobre isso que a gente está estudando. A gente vai ver que o véu a gente aponta para essa misericórdia, para essa graça bendita de Deus. Esse entendimento da santidade do Senhor, essa compreensão da santidade da nossa situação e da justiça de Deus que condena o pecado e o pecador, é muito importante para a gente saber valorizar o véu. Para a gente conseguir dimensionar a importância do véu
e de tudo aquilo que ele representa. Algo interessante que a gente pode pensar, ou que alguém pode estranhar, é se os sacerdotes já haviam oferecido sacrifício pelo pecado, se os sacerdotes faziam isso corriqueiramente, e se chegavam até o lugar santo, se tinham oferecido sacrifício e se tinham trazido sangue, por que, não sendo o dia da expiação, por que não podiam acessar? Por que não podiam chegar ao lugar santo dos santos? Por quê? Porque Deus, Ele deu o tabernáculo e a lei como algo provisório, como algo temporário. Não era algo definitivo. Precisava de algo maior para que o homem tivesse liberdade para chegar na presença de Deus. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, o autor diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aquilo tudo servia como algo provisório para a cobertura do pecado. Expiação é isso, cobertura do pecado. Então, o israelita ele oferecia o seu sacrifício e essa expiação era aceita naquele tempo. Era aceita e era sempre repetida. Aquele sangue derramado servia como algo temporário, uma cobertura temporária do nosso pecado. Até que viesse algo maior. Até que fosse oferecido o sacrifício perfeito, o sacrifício puro, que tivesse valor eterno. E esse sacrifício era o sacrifício de Jesus. E o véu aponta para isso. No ponto 2 da lição, a gente começa a ter algumas características do véu. Uma das coisas que a gente observa aqui, vamos até ler o texto bíblico em classe. Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Véu da separação. O véu fará separação. Para que o homem não morresse, quando Deus manifestasse a sua glória, Deus colocou o véu. Deus instituiu o véu. O véu está entre Deus e os homens, protegendo, de certa forma, os homens pecadores da santidade e da justiça de Deus quando se manifestava. E esse véu, as suas características, elas hoje indicam e representam a pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi citado algumas características que a gente listou aqui e temos na lição também, no comentário do pastor Elianai Cabral. Havia querubins bordados, obra-prima. Esses querubins, eles representavam a glória, a majestade do trono de Deus. No Salmo 99, versículo 1, tem uma expressão maravilhosa que diz assim: o Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. Deus é santo e os querubins refletiam a sua santidade. No comentário da revista, o pastor Elianai Cabral aproveitou esse momento e lembrou também de um querubim que assistia diante da presença de Deus, que tinha comunhão com Deus e que via a glória de Deus. É Lúcifer. Estava no céu. Até que, em seu coração foi visto, foi achado, foi encontrado pecado. Nem mesmo o querubim, nem mesmo o ser angelical de tanta beleza, de tanta glória, criado por Deus num padrão tão elevado, foi mantido na presença de Deus, havendo pecado em seu coração. Que dirá nós, que somos pó? Né? Constituição do véu, linho fino, torcido, trançado, símbolo, o linho na Bíblia, símbolo do caráter santo e da justiça de Cristo. As cores do véu, azul, púrpura e carmesim.
o azul apontando para a sua divindade, a púrpura para a sua realeza, e o carmesim lembrando, apontando, representando o sangue da expiação, o sangue derramado no sacrifício pelos pecados, o sangue de Jesus. Além das cores, um dos itens da constituição do véu também são as bases de prata. E prata na Bíblia fala de redenção. Base de prata, base da redenção. Entendemos então que podemos entender isso como as bases da esperança da redenção que há em Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. 4 colunas de madeira coberta com ouro, revestida de ouro. Fala da natureza humana e divina de Jesus Cristo. 4 colunas podem apontar também para os 4 evangelhos que revelam Cristo ao mundo. Madeira de acácia, uma madeira dura, resistente, não sofria com a ação de insetos, de intempéries do tempo, ação do clima, fungos, cupim, era resistente. Isso representa a incorruptibilidade de Cristo enquanto homem nessa terra. Viveu até a morte sem nenhum pecado. O véu também, algo muito bonito, ele estava suspenso, sustentado em madeira. Isso aponta para Jesus Cristo na cruz do Calvário, pendurado, crucificado, oferecendo-se como sacrifício vivo, aceitável a Deus pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Tudo no véu aponta para Jesus. Tudo no véu. Temos um entendimento a partir disso que se o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, é o lugar onde a glória de Deus se manifestava, entendemos que os sacerdotes que estavam ministrando no lugar santo, eles não conseguiam ver totalmente e com clareza a glória de Deus, mas eles viam o véu. Isso fala para nós de Cristo também. Assim como eles viam somente o véu e não a glória plena e diretamente de Deus, aos homens está permitido olhar para Jesus e ver a glória de Deus. Alguém pode dizer, mas eu não vejo Deus, eu não conheço Deus, eu não achei Deus. Onde está? Quem prova? Quem garante? Deus, na sua infinita misericórdia, se revelou aos homens na pessoa de Jesus Cristo. É o que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. O sacerdote via o véu. Nós, seres humanos, olhamos para Cristo e vimos a Deus. Ele é a representação. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo, como é escrito lá na carta aos Colossenses. Os homens podem ver em Cristo esperança. Os homens podem ver em Cristo a redenção. Os homens podem ver em Cristo a compaixão de Deus. É algo muito comum dizermos que nós não conseguimos dimensionar o amor de Deus. Aquele que habita na luz inacessível. Mas, através da pessoa bendita de Jesus, ao ler os evangelhos, nós enxergamos a pessoa de Deus se revelando à humanidade, através da vida, das ações e da obra de Cristo. Quanto amor Cristo demonstrou. Quanto amor. Que vida maravilhosa Ele demonstrou. Deus, o Verbo encarnado. Deus, no seu plano de estar entre os homens, Deus desce na pessoa de Jesus e vive entre nós, e habita entre nós, e revela a sua glória na pessoa de Cristo. O véu também apontava para o caminho. Assim como o sacerdote ele sabia o caminho que devia percorrer até o lugar santo dos santos, Cristo ele aponta o caminho para Deus. Aliás, muito mais do que isso. Ele é o próprio caminho. Ele disse, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Era o único caminho. Cristo é o único caminho. Tinha que passar pelo véu. E mesmo no dia da expiação,
O caminho era pelo véu. Tinha que se ultrapassar o véu. Tinha que passar pelo véu. Só que não sem o sangue do sacrifício lá no altar de bronze. O sangue deveria ser derramado e o sangue era trazido. E Cristo cumpre tudo isso na sua pessoa. Cristo, com o seu sangue, vertido na cruz do Calvário, ele se oferece a Deus como sacrifício vivo pela minha vida, pelas nossas vidas. Isso Cristo faz de forma plena, de forma completa. Agora, não é mais algo temporário, é algo perfeito. A expiação que antes só cobria o pecado, agora ela vai muito além disso. A expiação que Cristo obtém e faz e promove com o seu próprio sangue, ela tem valor eterno. Tanto que o sacrifício, tanto que o dia da expiação era todo ano, o sacrifício era todo dia, e agora não. Cristo, uma vez oferecendo-se a si mesmo, é sumo sacerdote eterno. Na cruz do Calvário, Cristo, que é o caminho e representa o véu que indicava o caminho, na cruz do Calvário, diante de todo aquele martírio, diante de todo aquele sofrimento da crucificação, Cristo foi moído pelos nossos pecados, foi humilhado pelos nossos pecados. No finalzinho do capítulo 52 do profeta Isaías, do livro de Isaías, está escrito que ele chegou a ficar desfigurado, não tinha mais aparência de homem, de tanto que a sua carne foi rasgada com o martírio da crucificação. Era o preço da justiça de Deus sendo executado na pessoa de Jesus. Por isso que o profeta Isaías diz, o castigo que estava sobre ele, o castigo que era para nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Cristo conclui a sua obra na cruz, quando Cristo expira, quando ele entrega o seu Espírito ao Pai, quando ele clama, está consumado, há um registro maravilhoso de muitas coisas que aconteceram naquele momento, coisas sobrenaturais. A natureza entra em colapso, a natureza exprime a sua revolta contra aquele momento, contra o pecado. Coisas sobrenaturais acontecem com a terra, as rochas se fendem, a terra treme, os sepulcros são abertos, mostrando o poder de Deus até contra a morte. Os mortos ressuscitam. Mas há algo maravilhoso que é foco do nosso estudo hoje, que aconteceu nesse momento, que Jesus termina a sua obra na cruz do Calvário. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou. Deus opera, dentre muitos milagres nesse momento, Deus opera mais esse milagre. E esse milagre que Deus opera, ele tem, além de ser um milagre físico, né? Porque aquilo, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima embaixo, do alto a baixo. Só Deus poderia fazer aquilo. E é um véu por demais resistente. Além da obra espiritual que aquilo representava. Vamos falar da questão física primeiro. Eu trouxe um comentário do teólogo Russell Champlin. Ele diz assim, sobre o rompimento do véu. O véu do templo era extremamente espesso e resistente. Tinha a largura de uma mão na sua espessura, tecido com 72 dobras torcidas, cada dobra feita com 22 fios. Media cerca de 18 metros de altura por 9 de largura. Seria necessária uma força poderosíssima para conseguir tal prodígio. Deus fez isso. O véu era muito espesso. Não era uma cortina como hoje nós conhecemos. Era algo impossível de acontecer nos termos físicos, mas Deus operou esse milagre. E além desse milagre físico que Deus operou sobre a força do véu,
O que Deus estava fazendo em questão de representação do que aquela obra significava era muito maior que isso ainda. Deus estava dizendo que aquela barreira de separação, aquela restrição de acesso, aquela limitação de acesso estava sendo cancelada, estava sendo abolida. E a partir disso, entendemos que o homem passa a ter acesso ao lugar santo dos santos, ou seja, à presença bendita de Deus. Esse é o ponto-chave da nossa lição. O véu do templo se rasgou através da obra de Cristo. Deus fez isso. Quando Deus faz isso, Ele demonstra que Ele aceita a obra de Jesus. Toda a justiça foi cumprida na vida e na morte de Jesus. A morte de Jesus, o sacrifício dele é suficiente, é pleno, é completo e é eterno. Só o sacrifício de Jesus pode aplacar a ira de Deus, pode tirar o pecado do homem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus põe um fim naquela separação através da obra de Cristo. O homem que estava destituído agora tem um meio provido por Deus para voltar a fazer parte da comunhão de Cristo, da comunhão de Deus e da família de Deus. Gosto muito de um trecho bíblico. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 15, eu vou pegar só alguns trechos para não se estender muito, diz assim: na sua carne desfez a inimizade. Claro, falando da carne de Cristo, que foi moída, que foi rasgada no vitupério, na tortura, no sofrimento que ele levou. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Não há mais para Deus, nesse momento da graça, a separação entre aquele que é judeu ou o que é gentil. Agora nós temos um novo corpo. Nós temos os que são salvos em Jesus, que formam esse corpo, e aqueles que ainda não são desse corpo, que são os ímpios. Esse corpo é a igreja. Pela cruz reconciliou ambos, judeus ou gentios, formando um corpo, a igreja de Cristo. Versículo 18 tem uma palavra fantástica para o nosso entendimento e para o entendimento da lição. Porque por Ele, por Jesus e por sua obra, ambos temos acesso ao Pai. Essa palavra é fundamental. Ambos temos acesso ao Pai. Esse acesso foi conquistado, foi conseguido, foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O véu representava a sua carne, que foi moída, que foi rasgada. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, agora, já que ele conquistou, ele conseguiu, ele abriu o caminho, ele deu acesso pela sua carne na cruz, criou um novo corpo, que é a igreja. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O santuário é onde Deus habita, é onde Cristo entrou. Pelo sangue de Jesus. Ousadia para entrar. O sacerdote não podia. O sumo, uma vez por ano, e com muita regra. Nós, meus irmãos, somos igreja de Deus. Cremos em Cristo. Vivemos nele, estamos nele. Andamos de acordo com a sua palavra. Nós temos ousadia. Em qualquer momento, em qualquer necessidade, diante de qualquer tormento nessa vida, nós podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus. Quanta gente valoriza tanto lugar, tantas pessoas, e se gabam de ter acesso àquele por ser uma autoridade ou por ser famoso. Mas o crente, ele vai muito além disso. Ele tem acesso ao Deus Criador dos céus e da terra.
E mais que isso, nós temos acesso ao Pai. É o Pai. Podemos clamar Abba, Pai. Em Cristo, Ele nos recebe. Pelo sangue de Jesus, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo véu, pela sua própria carne. Por isso, Ele é mediador. Por isso, Cristo hoje está assentado à destra de Deus. No tabernáculo celestial, Ele entrou depois da sua obra, derramou o seu sangue e oferece o seu sacrifício. E oferece o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. Hebreus capítulo 7, versículo 25, tem uma mensagem linda para a nossa compreensão. Ele pode perfeitamente salvar. Olha a importância desse termo. Ele pode salvar os que por Ele, o único caminho, se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Essa é uma conquista de Cristo. É a vitória de Cristo. Ele tem o seu ofício hoje sacerdotal, nosso sumo sacerdote no céu, intercedendo por nós. Temos confiança, temos ousadia. Que promessa bendita, que verdade bendita, que realidade gloriosa para nós cristãos. Que alegria poder saber que Jesus está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Algo que nós devemos levar em consideração. Eu comentei que em qualquer situação nós podemos entrar na presença do Senhor. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Mas não de qualquer jeito. Não de qualquer forma. Quando a gente observa bem a lição que o pastor Elienay Cabral escreveu, comentarista da revista, a gente percebe que ele termina a lição com um tom de advertência. E a gente vê que todo esse benefício, todo esse privilégio da nova aliança, que foi feita no sangue de Jesus, ele traz responsabilidades. Em qualquer momento podemos clamar a Deus através da pessoa de Jesus e Deus nos atenderá. Deus nos receberá na sua presença. Mas não de qualquer jeito. Não de qualquer forma. O tabernáculo era algo santificado. Era algo santo para Deus. Foi santificado e foi consagrado. E hoje, nós não temos mais esse tabernáculo. O do deserto. Nem o templo de Salomão. Nem o templo de Herodes. E o véu foi rasgado. Hoje, Cristo habita em nós. Cristo habita na sua igreja, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande em relação ao entendimento de que somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é Deus. E essa pessoa bendita de Deus habita em nós. E onde Deus habita é tabernáculo. Tabernáculo é a morada da divindade. Daí a nossa compreensão sobre a necessidade prioritária de buscarmos a santificação. Por isso o tom de advertência. Por isso o comentarista usa o termo ali, cuidado. Por quê? Porque Deus é santo. Todo aquele entendimento da santidade de Deus, lembrando até do que Isaías fez, eu vou morrer, eu estou morrendo, socorro. Tudo isso nós temos que ter em mente. Temos um próprio Deus santo habitando em nós. Para isso Ele nos santifica, através da justificação. Para isso Ele nos regenera, nos faz uma nova criatura, vivifica o nosso espírito que estava morto. E por bondade, por algo gigantesco, é algo tão profundo de Deus, conceder ao homem
essa transformação, essa renovação de vida, essa lavagem espiritual pela palavra, e chegar ao ponto de habitar em nós, o próprio Espírito Santo habitando em nós. Temos que ter essa consciência, temos que ter esse entendimento. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: vós também, igreja, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Casa espiritual, fala de tabernáculo. Sacerdócio santo, somos nós. Fomos constituídos agora. Ministramos na presença de Cristo. Intercedemos pelos homens. Por isso a igreja prega o Evangelho. Por isso a igreja ensina ao mundo sobre Cristo, sobre a sua lei, sobre a sua salvação. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, assim como os sacerdotes. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós crentes temos que temer a Deus. O que isso tem a ver? O temor do Senhor aqui a gente entende como a consciência, o entendimento da presença contínua de Deus habitando dentro de nós. Por isso, o temor a Deus é essencial para a nossa santificação, para que Ele continue habitando dentro de nós. Ao ponto que na revista temos também um apontamento para o Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, onde fala que se um pecador que transgredia a lei de Moisés, a lei de Deus, já era condenável, já era digno de condenação, quanto mais nós, igreja, que estamos debaixo do sangue da nova aliança, seremos dignos de condenação também se profanarmos o sangue da nova aliança, se não andarmos em retidão e não buscarmos a nossa santificação. Por isso o tom de advertência, diante de todas essas bênçãos, diante de toda essa vitória de Jesus, essa advertência para nós, igreja, seguirmos buscando a santificação. Porque um dia, seguindo esses conselhos e os preceitos de Jesus na sua palavra, estaremos habitando na presença dele para sempre, eternamente. Conhecendo a sua glória, vivendo eternamente com Deus. Que será isso? Que majestade, que glória será essa que nós veremos? Para terminar, 2 Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.